Então, pessoal, vou falar, antes de lançar esse material, eu vou falar sobre um artigo que eu lancei, né? Se o saque FGTS é inconstitucional, ok? Eu não corrigi ainda, pode ter alguns errinhos que eu já peguei, mas logo mais você vai pegar ele todo certinho. Vamos lá. Antes de mais nada, né, vamos pôr por extenso para a gente entender um pouco mais o que significa essa sigla que a gente não vai mais falar em sigla. Vamos pôr por extenso. Então, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Melhor, né? Então, antes de mais nada, né, vamos por extenso, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, não vamos mais falar em sigla, agora só por extenso. Por um melhor entendimento, né, para a gente enraizar e deixar morrer essa sigla, porque ela de fato já morreu. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como o próprio nome né, e quem sabe, não é só um dos termos mais conhecidos entre os trabalhadores em geral da esfera privada, como também é um termo que por si só explica o que está por trás do seu nome, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Então vamos desmiuçar, né, o que é que significa no dicionário, não propriamente o conceito de cada palavra deste termo, mas a gente vai fracionar de acordo com o dicionário. Então, fundo, de acordo com o dicionário, desconsiderando outros conceitos, tem como sentido mais comum profundidade. Garantia, igualmente no dicionário, ato ou palavra que assegura o cumprimento de uma obrigação. Guarda essa aí. Ato ou palavra que assegura o cumprimento de uma obrigação, sucessivamente o por, continuando, sucessivamente o por, que seria através de e tempo, determinado período da vida que separa dos demais períodos. Olha, é um determinado período, é peculiar, é específico, não pode ser outro período que não seja um determinado período. Grava bem essa parte. E serviço seria o auto ou efeito, né, de servir, de um serviço, né? Então, fugindo da escrita tradicional, vamos fazer uma tradução à la Google Tradutor entre línguas, né? Então, seria algo como palavra que assegura com profundidade o cumprimento de uma determinada obrigação para um período que é pré-determinado, distinto dos demais. Olha, distintos. Ele tem um tempo específico para acontecer, para fazer com que a ação ou efeito esperado aconteça em prol de servir. Agora, complementando, sem autorização do dicionário, servir a alguém que o detém a propriedade. Pega essa aí, que eu vou voltar lá na frente. Vamos. Agora entender como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nasce na lei, artigo 15, para fins previstos nessa lei, de 1962. Todos os empregadores ficam obrigados, todos os empregadores ficam obrigados a depositar correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluindo a remuneração de parcelas que trata do artigo 4 da gratificação, uma série de outras coisas, que não só aquela depósito mensal, né? Isso foi quando nasceu o saque, ou melhor, a data de nascimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Em 1962, que já começou a ter as suas primeiras pinceladas em 1965 e por aí vai. O que é que a gente encontra mais na frente? Vamos ver? Então, esse que é o saque de aniversário, esta é a data de aniversário do FGTS, quando estreia entre as leis, sim, vale ressaltar que é regulamentada pela lei, não é um instrumento de personificação da Constituição. Então fica logo a dica, que eu me vali como um sensacionalista escritor ao pôr o título, será que o saque é inconstitucional? Né? Para chamar a atenção, essa é uma manobra que os copyright, palavra moda, para tratar de uma pessoa que tem habilidade com palavras. Não é o meu caso não, sou barato, né? Não sejamos tão dramáticos. Em seu crescimento por entre leis e caput, eu falei caput, então, de fato, é constitucional. Olha, copyright não é tão barato assim. A lei em questão de 1962, ainda que na época, embora uma dupla interpretação por parte dos juristas seria de fato propriedade do trabalhador com natureza previdenciária, perdendo seu objeto caso 30 anos não fosse questionado aquela propriedade que não virou propriedade. O que é que você tem que entender?
a, a parte do FGTS que não foi depositado ainda poderia ser 2 anos depois do fim do contrato requisitado por mais 30 anos, ou seja, eu poderia correr atrás daquele que se valia daquele que se valia da obrigação de pegar o meu dinheirinho e transformá-lo numa propriedade e não transformou. Então eu ainda tinha 30 anos, só que em 1902, vamos acelerar um pouco, começou a perder valor. Em 2004 perdeu mais valor, até que de fato em 13 de novembro de 2014, antes de ontem, né, um dia desse, digamos, perdeu mais valor ainda, quando o nosso ilustrantíssimo, ou eu diria o iluminado Gilmar Mendes, né, passou de 30 para 5 anos. Então agora a sua propriedade, se ela não virar propriedade, ou seja, se o seu fundo por tempo de garantia não for depositado, você tem, depois de 2 anos do fim do contrato, só mais 5 anos, era 30, né? Agora só mais 5 para poder questionar o fundo por tempo de serviço. Olha, o que eu quero te mostrar nesse primeiro é que é uma propriedade. Então toda essa palhaçada coprizeira que fiz nas palavras atrás desta é para deixar claro que sempre, tanto nas leis, na Constituição, que é constitucional, viu? Ou nas briguentas súmulas do STF, que se desmente com o tempo, é que uma coisa nunca foi questão de questão. Entendeu? Ó, uma coisa nunca foi questão de entrar em questão. Entendeu? Esta coisa é justamente a propriedade. Ou seja, tem dono. O direito de propriedade já vem há algum tempo deixando de ser fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador. Então vamos resumir nosso segundo passo. É do trabalhador. Não é do trabalhador? Vamos combinar. Isso é do trabalhador, não é meu, não é seu, não é da STF. Muito menos do que vai aparecer aí embaixo. Não é do nosso querido protagonista, que não é protagonista, ele sai sempre como figurinista em todas essas ações, muito menos é do banco, que na lei, na Constituição, melhor dizendo, como queira, é um agente operador. No caso, pela beleza da pele, para quem não sabe, a caixa é branca e o Banco do Brasil é preto, né? Isso é uma questão de racismo mesmo, mas não estou fazendo juízo de valor não sou eu não. É uma questão temporal, uma questão que acontece, quem sabe, né? Você já vê a diferença de valores de quem ganha o salário na caixa do Banco do Brasil, mas isso não é papo agora, talvez se vocês pedirem um outro post. Então, a caixa branca ficou com o fundo de garantia por tempo de serviço. Ou seja, quantas foram as vezes que o governo foi lá e fez uso do fundo de garantia por tempo de serviço, ou seja, o governo se apropriou de algo que não era dele, que não deveria, de fato, que ali tem que ser uma propriedade que fique garantida por um tempo específico de alguém que precisa de uma ação ou efeito de uma palavra que seja cumprida, né? Neste caso, o que acontece é que o governo é o sem terra da vez, só que nesse caso, invertendo um pouco os valores, ele é o latifundiário investindo contra o pequeno morador. Vamos mais além. Neste caso tem validade, embora não pareça, pouco mais de 85% dos brasileiros, eu estou mudando de assunto para outro, tem ou mora na sua casa própria. Então vamos desmistificar, tirar um estereótipo aí de que o grande sonho do brasileiro é a casa própria, porque a maioria dos brasileiros tem a sua casa ou mora numa casa própria. Óbvio, o sonho do Brasil sempre foi um carro, e é o carro, né? E de preferência com um som robusto. Meu Deus do céu, você já deve estar se perguntando, esse copyright está se perdendo de um assunto para o outro. Engano seu, meu cara. Já tem 2 parágrafos que eu te mostrei que o fundo não é mais fundo, que a garantia não é, ao menos, mais um trabalhador, mais de um latifundiário que não tem obrigação de cumprir, mas com P nenhuma. É ato ou efeito, e o ato ou efeito não se aplica ao que não acontece, porque o tempo que era determinado passou a ser antecipado. Uma vez está errado aí, eu vou corrigir, fique tranquilo, porque vez é com Z, dá até um troço quando eu escrevi rápido, mas que o tempo, uma vez, que a vez não é mais vez, porque eu escrevi, inclusive está tudo errado, que o tempo era para ser determinado, passou a ser antecipado, agora é tão somente daquele que deveria ser o agente operador, que se expandiu de sua função de administrar
do que é dos outros para o que ele agora chama nosso, mas que no fundo é a inversão completa de valores. É a posse indevida do direito de alguém que eu empresto a alguém como se minha maldade ainda não tivesse fim. Ao contrário do fundo de garantia por tempo de serviço, que já teve seu fim. Bem mais acima aí do texto, cobro juros ainda do que não é meu. Para o proprietário daquilo que eu cobro juros, mesmo não sendo meu, eu cobro para o dono, né, da propriedade. Veja se isso é possível. E para a gente não alongar mais essa conversa, porque ela já deixou de ser uma conversa, porque perdeu a propriedade, perdeu o objeto, como todo mundo que entende um pouquinho de direito, sabe que quando se perde a propriedade, o objeto, se perdeu tudo, não tem mais papo. Para terminar, não é preciso mais sigla, nem por extenso, porque o que não existe não se perde tempo. Mas tem uma coisa que a gente pode pelo menos sinalizar no final. Mas se alguém de fato perdeu o fundo, esse tem nome, o trabalhador. Agora que fundo? Aí você decide, meu caro.